Olá, eu sou Marcos Historion, cirurgião plástico aqui do Brasil. Tenho atendimentos na cidade de São Paulo e também no interior de São Paulo. E hoje eu vou falar para vocês sobre o Deep Plane Facelift, ou seja, a cirurgia de ritidoplastia em planos profundos. Essa cirurgia ela visa o tratamento do rejuvenescimento global da face. Ou seja, hoje em dia entendemos que no processo de envelhecimento não somente junta a pele, que vai criando as indesejadas rugas, mas todo o envelhecimento da estrutura óssea, cartilaginosa, dos ligamentos, dos coxins gordurosos vai se alterando. Os ossos, por exemplo, aqui da região malar, eles vão sofrendo um processo de reabsorção, vão ficando cada vez mais profundos, mais para dentro. Os coxins gordurosos, que antes era aquela coisa bonitinha, o sorrisinho do nenê, que vai tudo junto para cima, eles começam a se descompartimentalizar. A gente tem uma gordurinha que fica no olho, outra gordurinha que desce, então fica tudo aquilo que vai marcando cada vez mais. Com esse processo também a pele se afina, cada vez mostra mais as irregularidades que tem ali embaixo. Na cirurgia do Deep Plane, a gente tenta reverter isso mecanicamente mesmo, tratando de soltar todos os ligamentos da face que estão retendo, que estão puxando para baixo, tá? Ela é uma cirurgia relativamente simples, com pouco sangramento, porque é uma verdadeira aula de anatomia, né? Antigamente, essa cirurgia não começou há mais de 50 anos, então é uma cirurgia muito recente. O que percebia-se, né? A pessoa com envelhecimento tinha muito excesso de pele, eles começaram fazendo um cortezinho aqui atrás da orelha, na frente da orelha, puxava a pele e esticava. Daí a pessoa ficava meio com o aspecto de esticado, aquela cara de plástica que todo mundo fala, nossa, fez plástica, ficou feio. Realmente é porque não se conhecia muito e realmente tirava a pele e puxava sob tensão. A pele sob tensão, a cicatriz, ela fica alargada, ela fica uma cicatriz visível, né? O que eles perceberam, né? Que era necessário você tratar uma camada mais profunda, não deixar essa tensão na pele. Puxar todas as estruturas e reposicionar elas, soltar os ligamentos e reposicionar eles onde eles pertenciam antigamente, para ter uma naturalidade, né? A nossa face é dividida em múltiplas camadas e o pescoço ele tem um músculo, né, que participa da musculatura da mímica, cervical, tudo ele é muito tratado, chama platisma. Esse músculo platisma, ele é um músculo que ele segue como se fosse uma continuidade num tecidinho que se chama esmax, nessa parte medial da face, até o músculo orbicular dos olhos. Então, na cirurgia do Deep Plane, a gente faz um descolamento em plano subcutâneo até mais ou menos essa linha, e ali a gente se aprofunda no esmax, consegue visualizar todas as estruturas, liberar todos os ligamentos e puxa essas estruturas, reposiciona elas como se fosse um bloco, né? Então você tem toda a elevação da face, o reposicionamento da face sem nenhuma tensão na pele. Isso faz com que a cicatriz sem tensão tenha uma muito melhor cicatrização, tenha muito mais resultado do que era antigamente. Hoje em dia também a gente conhece sobre o tratamento profundo das regiões cervicais. A gente entende que tudo ali sofreu um processo de pitose. Antigamente fazia-se apenas aplicatura do músculo platisma, ou seja, alguns pontos dele sobre ele mesmo, causando um envelopamento, tentando empurrar aquilo um pouco mais para dentro, ou uma aplicatura lateral, puxando um pouquinho mais para fora para tentar deixar um pouquinho mais lisa essa região, melhorar o ângulo cérvico-facial, dar mais definição de mandíbula, tudo, mas eram tratamentos muito simples. Hoje em dia, na cirurgia de Deep Plane, a gente descola todo o platisma num plano mais profundo e a pele vem colada nele, ou senão a gente faz um duplo retalho. Também existem várias técnicas dentro do Deep Plane que podem ser abordadas pelo cirurgião plástico especialista em face, que trabalha com isso, que conhece, né? Há também a possibilidade de tratamento das glândulas submandibulares, que muitas vezes se encontram pitóticas, que causam aquele peso aqui no jaws, aquela gordurinha indesejada. Podemos também tratar aumento, seja com enxertos de gordura, seja com a colocação de alguma prótese, né, um implante de silicone ou de um porex ou minipor, alguma coisa nesse sentido que possa dar uma projeção e um melhor acabamento, né? A região
do pescoço profundo que a gente trata, que não é tão profundo assim, né? Mas para a plástica porque a gente costuma ser muito superficial nas coisas, mas o tratamento profundo do pescoço, ou seja, a remoção daquela gordura interplatismal, daquela gordura subplatismal, né? O shaving do ventre anterior do digástrico, ou seja, a remoção de tudo aquilo que está pulando para fora, que não está ficando bonito. O tratamento até aqui na cartilagem cricoide é um tratamento muito interessante que a gente pode fazer para melhorar esse ângulo, né? Para dar aquele pescoço tão desejado para os pacientes que querem ter um pescoço muito bonito, muito definido, e hoje em dia isso é possível, né? A gente trata todas as estruturas, reposiciona todas as estruturas profundamente, e depois que elas já estão fixadas nessa nova posição, né, a gente somente acomoda sem tensão os excessos de pele. É por isso que as cirurgias ficam cada vez mais naturais, mais interessantes, né? Nessa cirurgia, muitas vezes a gente acaba associando a blefaroplastia, que é a cirurgia para o tratamento das pálpebras, seja pálpebra superior, pálpebra inferior, o descolamento dos ligamentos retentores, que às vezes causam aquele eyelidic junction, que seria aquela junção indesejada da pele fina da pálpebra com a pele um pouquinho mais grossinha da bochecha, causando aquele sulco logo abaixo da pele da pálpebra que é indesejado. A gente consegue soltar tudo isso, reposicionar, né? Dar um pontinho, reposicionando no cantinho do olho. Pode ser associada também com técnicas de lifting frontal, seja o lifting frontal por vídeo, em que a gente faz 5 pequenas incisões no couro cabeludo, descola todo o periósteo ali e sobe a sobrancelha como um todo de uma maneira harmônica, mas sem nenhum corte, como é feito na cirurgia de Castanhares, sem nada visível, tudo ali mais para cima, dentro do couro cabeludo. Então é uma cirurgia que, apesar dela ser muito avançada, muito técnica, os riscos são pequenos. Por quê? Nas outras técnicas de ritidoplastia, fala-se muito em medo de paralisia facial, todas essas coisas. Claro, a gente sempre tem que ter receio de ter uma lesão de nervo, mas na cirurgia de deep plane, primeiro que ela é feita por especialistas, muitas pessoas nem têm medo, os outros cirurgiões plásticos, às vezes, quando não tem esse conhecimento, tem medo até dessa abordagem. Só que na cirurgia do deep plane, a gente tem a visualização direta de todos os nervos ali, então a gente consegue vê-los para preservá-los, diferentemente de outras técnicas ditas mais superficiais, em que os pontos vão por cima, mas eles são grosseiros e muitas vezes o próprio ponto acaba pegando o nervinho, acaba tendo um comprometimento, né? Claro, nervo é como se fosse assim, até o vento, até o frio pode dar uma paralisia. Então, só de você ter manipulado, encostado, empurrado um pouquinho para lá, você pode ter alguma complicação transitória. Mas as complicações permanentes, realmente lesões vasculares, nervosas permanentes, elas são muito raras, né, nesse tipo de cirurgia, porque a gente consegue visualizar toda a anatomia, tratar toda a anatomia de uma forma natural. Tá? Por quê? Quando a gente começa uma relação conteúdo-continente, quando a gente começa somente preencher, bioestimular colágeno, né? A gente tem, às vezes, muita pele sobrando, tá muito baixo, e para encher tudo aquilo ficaria deformado, digamos assim. Então, o ponto certo para saber, tá na hora de operar, é assim: conversa com o seu dermatologista, você já está com todos os tratamentos em dia, ele fala para você, olha, agora na região do pescoço é cirúrgico, não consigo mais dar uma definição como você gostaria. Não tem uma idade fixa, não tem assim, olha, essa cirurgia é para ser feita após os 50 ou após os 60. Existem pacientes hoje em dia buscando cada vez mais cedo, com 40 anos, que já estão com algumas queixas específicas, e se elas podem ser tratadas, podem ser resolvidas de uma maneira fácil e com baixos riscos, não tem por que não fazer essa cirurgia. Então é uma questão de bom senso entre saber até quando vamos com os injetáveis, até quando vamos com os tratamentos mais simples de lasers, ou quando vamos partir para um tratamento cirúrgico. A cirurgia também, além dessas associações mais comuns que eu falei, de tratamento profundo do pescoço, de tratamento da blefaroplastia, de tratamento do lifting frontal, ela pode ser associada com uma rinoplastia mais simples, assim, para correção de algum defeitinho ali que já queira aproveitar a cirurgia para realizar, ou também com tratamentos de lasers mais profundos, que doeria muito se fosse fazer esse laser no consultório, por exemplo. Então já aproveita que está anestesiado ali e faz o tratamento do laser, tá? Ela pode ser realizada, muitos médicos, até assim, no sul,
gostam de fazer com local e sedação. Na minha prática pessoal, eu não gosto, eu prefiro que o paciente esteja dormindo sob anestesia local, porque é um desconforto por algumas horas. Ela é uma cirurgia longa, depende muito de caso a caso, tudo é individualizado, mas cerca de 4, 5 horas. Então eu prefiro que o paciente esteja anestesiado, uma via aérea garantida, tranquilinho. A hora que tiver tudo pronto, até com o curativinho feito, a gente acorda o paciente. Então é isso que eu tinha para falar hoje, eu agradeço muito. Quem quiser, se inscreve no canal para saber mais aí. E eu estou à disposição de vocês. Até breve!